Livro de Jeremias, capítulo 44. Os avisos aos judeus no Egito. Deus me falou a respeito de todos os judeus que estavam vivendo no Egito, nas cidades de Migdol, Táfnis e Mênfis, e no sul do país. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse: Vocês viram a desgraça que eu fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as outras cidades de Judá. Até hoje estão arrasadas e ninguém mora nelas. Isso aconteceu porque o povo dessas cidades fez coisas más e assim provocou a minha ira. Eles ofereceram sacrifícios a outros deuses e foram atrás de deuses que nem eles, nem vocês, nem os antepassados de vocês haviam adorado antes. Eu sempre continuei a mandar a vocês todos os meus servos, os profetas, para lhes dizerem que não fizessem essas coisas horríveis que eu detesto. Mas vocês não quiseram dar atenção e não obedeceram. Não quiseram deixar esse mau costume de oferecer sacrifício aos ídolos. Por isso, eu fiz cair a minha ira e o meu furor sobre a cidade de Judá e sobre as ruas de Jerusalém e as incendiei. Elas ficaram arrasadas e até hoje são um espetáculo de horror. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, pergunto agora: por que vocês estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos? Será que estão querendo destruir homens e mulheres, crianças e bebês, de modo que não fique sobrando ninguém? Por que é que vocês me irritam com os seus ídolos, oferecendo sacrifícios a outros deuses aqui no Egito, onde vieram morar? Será que estão fazendo isso para se destruírem e para que todas as nações da terra zombem de vocês e usem o seu nome para rogar pragas? Será que já esqueceram as maldades que foram feitas na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém pelos seus antepassados, pelos reis de Judá e as suas mulheres, e por vocês e as suas mulheres? Mas até hoje vocês não se humilharam, não me respeitaram e não viveram de acordo com as leis e os mandamentos que dei a vocês e aos seus antepassados. Portanto, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, destruirei vocês e acabarei completamente com o povo de Judá. Será destruído todo o povo de Judá que ficou na sua terra e depois resolveu ir morar no Egito. Todos eles, tanto os importantes como os humildes, morreram no Egito. Morrerão na guerra ou de fome. Eles serão um espetáculo de horror. Os outros zombarão deles e usarão seu nome para rogar pragas. Eu castigarei aqueles que estão morando no Egito, como castiguei Jerusalém, isto é, com guerra, fome e doença. Aqueles que ficarem em Judá e depois vieram morar no Egito, não escaparão, nenhum deles ficará vivo. Eles gostariam de voltar para morar na terra de Judá, mas nenhum deles vai poder fazer isso. Só alguns fugitivos voltarão para lá. Uma grande multidão veio falar comigo. Eram todos os homens que sabiam que as suas mulheres tinham oferecido sacrifícios a outros deuses. E todas as mulheres que estavam ali e os judeus que viviam no sul do Egito. Eles disseram: Nós não vamos dar atenção ao que você nos disse em nome de Deus, o Senhor. Pelo contrário, vamos fazer tudo o que prometemos. Vamos oferecer sacrifícios à deusa chamada Rainha do Céu. Vamos fazer a ela ofertas de bebidas, como nós e os nossos antepassados e os nossos reis e as nossas autoridades costumávamos fazer na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo, tínhamos muita comida, os negócios iam bem e nenhum mal nos acontecia. Mas desde que paramos de oferecer sacrifícios à Rainha do Céu e deixamos de lhe fazer ofertas de bebida, começou a nos faltar tudo, e o nosso povo tem morrido na guerra e de fome. E as mulheres disseram: Os nossos maridos achavam bom
quando assávamos bolos marcados com a figura da imagem da Rainha do Céu, e quando lhes oferecíamos sacrifícios e fazíamos ofertas de bebidas. Ao ouvir essa resposta, eu disse o seguinte a todo o povo, aos homens e às mulheres: será que vocês estão pensando que o Senhor não sabia ou que tinha esquecido os sacrifícios que vocês, os seus antepassados, os seus reis, as suas autoridades e o povo de Judá ofereceram nas suas cidades e nas ruas de Jerusalém? Por isso, a terra de vocês é hoje um deserto e ninguém vive lá. Ela se tornou um espetáculo de horror e as pessoas usam o seu nome para rogar praga. Isso porque o Senhor não podia mais aguentar o que vocês estavam fazendo, isto é, as maldades e as coisas que ele detesta. Essa desgraça aconteceu e continua até hoje porque vocês ofereceram sacrifício a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Vocês não estavam vivendo de acordo com os ensinos, as instruções e os mandamentos dele. Eu continuei a dizer a todo o povo e às mulheres aquilo que o Senhor Todo-Poderoso me havia mandado dizer ao povo de Judá que vivia no Egito. Ele me havia mandado dizer o seguinte: tanto vocês como as suas mulheres fizeram promessas à Rainha do Céu. Vocês prometeram que ia lhe oferecer sacrifícios e fazer ofertas de bebidas e têm cumprido essa promessa. Está bem, paguem as suas promessas, cumpram os seus votos que fizeram. Mas agora escutem bem a promessa que eu, o Senhor, vou fazer em meu poderoso nome a todos vocês, judeus que estão no Egito. Nunca mais deixarei que nenhum de vocês use o meu nome para fazer uma promessa dizendo: juro pela vida do Senhor nosso Deus. E não vou trazer vocês para a felicidade, mas a desgraça. Vocês, todo o povo de Judá que vive no Egito, vão morrer na guerra ou de doença até que se acabem. Mas alguns escaparão da morte e voltarão para do Egito para o Judá. Então, todos os que continuaram vivos em Judá e que vierem para o Egito ficarão sabendo qual foi. Lê de novo. Então, todos os que continuaram vivos em Judá e que vieram para o Egito ficarão sabendo qual foi a palavra que se cumpriu, se a minha ou a deles. Eu, o Senhor, dou a vocês um sinal como prova de que eu os castigarei neste lugar e de que a minha promessa de destruí-los se cumprirá. O sinal é este: eu entregarei o rei Hofra do Egito nas mãos dos meus inimigos que querem matá-lo. Assim como entreguei o rei Zedequias de Judá ao rei Nabucodonosor da Babilônia, que era seu inimigo e queria matá-lo. A promessa de Deus a Baruque, capítulo 45. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá, Baruque, filho de Nerias, escreveu aquilo que o Senhor, o Deus de Israel, me tinha dito. Foram essas as palavras que eu ditei a Baruque, que Baruque escreveu no livro. Baruque, você está dizendo: eu desisto. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não consigo descansar. Aí o Senhor me mandou dizer a Baruque: estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda esta terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não, espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade, mas você pelo menos escapará com vida. Esteja onde estiver, eu, o Senhor, falei. A derrota do Egito em Carquemis, capítulo 46. O Senhor Deus me falou a respeito das nações. Ele me falou sobre o exército de Neco, rei do Egito, que foi vencido em Carquemis, perto do rio Eufrates, pelo rio Nabucodonosor da Babilônia. Isso aconteceu no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá. A respeito do Egito, Deus disse o seguinte: os oficiais egípcios gritam: aprontem os seus escudos e marchem para a batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem. Formem filas e ponham os capacetes.
afiem as lanças e vistam as couraças. Mas o que estou vendo? Pergunta Deus. Os egípcios estão fugindo de medo. Eles correm apavorados e fogem tão depressa que nem olham para trás. Aqueles que correm depressa não podem escapar. Os soldados não conseguem fugir. No norte, perto do rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é este que vem subindo como o rio Nilo, como um rio inundado, às suas margens? É o Egito, subindo como o Nilo, como um rio alagando as suas margens. O Egito disse: vou subir e cobrir o mundo, vou destruir as cidades e os seus moradores. Egípcios, mandem os cavalos saírem e façam os carros de guerra correrem. Mandem os soldados avançarem. Os homens da Etiópia e da Líbia, que carregam os escudos, e os homens de Lude, que atiram flecha com os seus arcos. Esse é o dia do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Hoje ele se vingará, hoje ele castigará os seus inimigos. A sua espada os devorará, até não querer mais, e beberá o sangue deles até ficar satisfeita. Hoje o Senhor Todo-Poderoso oferecerá suas vítimas em sacrifício no norte, perto do rio Eufrates. Povo do Egito, vá a Gileade, vá procurar remédios. Todos os seus remédios não adiantam, pois o seu mal não tem cura. As nações ouviram falar da vergonha da sua derrota. A terra inteira escutou os seus gritos. Um soldado tropeçou no outro e os dois caíram no chão. A vinda de Nabucodonosor. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia veio atacar o Egito, o Senhor Deus me disse o seguinte: anuncie isto nas cidades do Egito, em Migdol, Mênfis e Táfnis. Preparem-se para se defender. Tudo o que vocês têm será destruído na guerra. Porque foi que o seu Deus poderoso caiu? Foi porque o Senhor Deus o jogou no chão. Os soldados do Egito tropeçaram e caíram, e disseram uns aos outros: vamos depressa, vamos voltar para casa, para o nosso povo, e assim escaparemos da espada do inimigo. Deem ao rei do Egito este novo nome: falador, espalhafatoso, o homem que perdeu a sua oportunidade. Sou eu, o rei, quem está falando. Eu sou o Deus vivo, o meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Como o Tabor é mais alto do que os outros montes, e o Monte Carmelo fica acima do mar, assim aquele que vai atacar é mais forte do que vocês, egípcios. Povo do Egito, apronte-se para ser levado como prisioneiro. A cidade de Mênfis vai virar um deserto, será arrasada e ficará sem moradores. O Egito é como uma bela vaca mordida por um moscão que vem do norte. Até os seus soldados, pagos para lutarem, são tão mansos como bezerros gordos. Não ficaram firmes para lutar. Todos eles viraram as costas e fugiram, porque chegou o dia da sua desgraça, chegou a hora da sua destruição. O Egito foge assobiando como uma cobra, porque o exército inimigo está chegando. Os inimigos atacam com machados como se fossem cortadores de lenha. Eles derrubam as suas árvores onde é tão difícil de entrar. Os seus homens são tantos que não podem ser contados. Os soldados inimigos são mais numerosos do que os gafanhotos. O povo do Egito está humilhado porque foi dominado pela nação do norte. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor do Todo-Poderoso Deus de Israel disse: eu castigarei Amon, o Deus de Teboas, e também o Egito, os seus deuses e os seus reis. Castigarei o rei do Egito e todos os que confiam nele. Eu os entregarei aos que querem matá-los, isto é, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e ao seu exército. Porém, mais tarde o povo viverá outra vez na terra do Egito. Eu, o Senhor, estou falando. Deus salvará o seu povo. Descendentes do meu servo Jacó, não tenham medo. O povo de Israel, não fique assustado. Eu os livrarei desta terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Vocês voltarão e viverão em paz. Viverão em segurança e ninguém fará com que fiquem com medo. Estarei com vocês para salvá-los.
Destruirei completamente todas as nações por onde os espalhei, mas vocês não serão completamente destruídos. Vocês não ficarão sem castigo, mas quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, o Senhor, falei. A mensagem a respeito dos filisteus, capítulo 47. Antes o rei do Egito atacar a cidade de Gaza, o Senhor Deus me falou a respeito dos filisteus. Ele disse: Vejam, no norte as águas estão subindo, e de lá vão correr como um rio no tempo da enchente. Elas cobrirão a terra e tudo o que nela existe. As cidades e os seus moradores, eles gritarão pedindo socorro. Todos nessa terra gritarão de dor. Eles ouvirão o ruído das patas dos cavalos, o barulho dos carros de guerra e o estrondo das suas rodas. Os pais não voltarão para buscar os seus filhos, pois os seus braços estarão fracos, caídos. Chegou o dia de destruir o país dos filisteus. Chegou o dia de impedir que as cidades de Tiro e de Sidom recebam ajuda dos seus aliados. Eu, o Senhor, vou destruir os filisteus, todos os que vêm da ilha de Creta. O povo de Gaza ficou muito triste, os moradores de Asquelon estão calados. Até quando vão chorar os que ficaram na terra dos filisteus? Vocês gritam: espada de Deus! Quando é que você vai parar de matar? Volte para sua bainha, fique ali e descanse. Mas como é que a espada pode descansar se eu lhe dei trabalho para fazer? Eu mandei que ela atacasse a cidade de Asquelon e o povo que vive no litoral. Terminamos por hoje.